sou Luiz Jorge e, além de ter a honra de participar do Conselho do IDES, eu também estou responsável aqui no Brasil pela atividade de Asset Management do BNP Paribas. E, evidentemente, o tema investimentos faz parte do nosso dia a dia, tanto local como global. Nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês se acreditam que os investimentos de impacto podem ajudar no desenvolvimento sustentável ou mais sustentável de nosso país. E, se for o caso, como vocês acreditam que nós poderíamos ampliar as possibilidades de investimento de impacto também aqui? Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Andréa Hanai, eu sou gerente de projetos do IDES. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer essa presença virtual no painel no que vamos discutir o Blended Finance com uma nova fórmula de gerar impacto social. Acho que, como introdução a esse painel, eu queria lembrar que todos somos realmente testemunhas do agravamento das desigualdades sociais em decorrência da pandemia de Covid-19. Esse agravamento afeta a todo o planeta, mas se manifesta de forma mais dramática em países em desenvolvimento como o Brasil. De um lado, temos investidores sociais provando sua disposição em ajudar por meio de maciças doações. De outro lado, no entanto, nos encontramos no limiar de uma crise econômica sem precedentes, o que pode potencialmente limitar essa ajuda, ao mesmo tempo em que pode aprofundar e deve aprofundar a gravidade da situação das populações mais vulneráveis. Esse panorama requer a adoção de soluções inovadoras capazes não somente de ampliar o capital disponível para a promoção do desenvolvimento sustentável em suas 3 esferas, mas também capazes de multiplicar o seu poder de provocar transformações positivas. Uma dessas soluções inovadoras é o Blended Finance, que atrai recursos filantrópicos e recursos que buscam retorno financeiro aliado ao impacto social. Para falarmos desse tema, temos a honra de contar com a presença de Flávia de Souza Oliveira, sócia do Matos Filho Advogados, escritório no qual atua já há mais de 20 anos na prática de organizações da sociedade civil, negócios sociais e direitos humanos. A Flávia dedica-se exclusivamente ao terceiro setor, à filantropia, impacto social e sustentabilidade, assessorando entidades sem fins lucrativos, empresas e instituições culturais. Pioneira no programa Pro Bono do Matos Filho Advogados, trabalha ativamente no desenvolvimento da cultura pro bono no Brasil. Além disso, é conselheira voluntária da ACD, Associação Pro Dança, Conectas, Direitos Humanos, Instituto Pro Bono e WWF. Obrigada, Flávia, por estar conosco. Compondo esse painel também temos o Marco Gorini, que é um profissional com uma intensa trajetória focada no desenvolvimento de arquiteturas financeiras inovadoras para o fomento do ecossistema de impacto socioambiental. Marco é um dos fomentadores do Blended Finance do Brasil e cofundou a Dynamo e o Blended Lab. Antes de dar a palavra para os nossos palestrantes, eu só queria relembrar para o público que vocês podem enviar perguntas a qualquer momento por meio da caixa de diálogo específica para perguntas, ok? Mas vamos ao que interessa. Queria começar perguntando para o Marco. Marco, será que você podia explicar para a gente o que é o Blended Finance e o que a Dynamo e o Blended Lab têm feito para fomentar esse novo modelo? Bom dia, obrigado, André. Gente, vocês não vão acreditar, acabou de começar um barulho aqui do vizinho, desculpem, espero que não atrapalhe, que seja rápido. Eu acho que para responder essa pergunta, o mais importante é trazer um pouco de contexto antes disso e falar da história, né, de como nasce esse conceito. É um conceito novo, então tem os desafios de entendimento. Nós estamos falando de 2015, ele nasce no âmbito do Fórum Econômico Mundial. E por quê? Por que nasce esse conceito e essa proposta? Tem grandes perguntas por trás disso, né? Talvez a principal delas seja esse tema, né? Como é que a gente vai financiar o enorme desafio dos ODS? Né? Como é que a gente vai viabilizar essa transição para um novo modelo mais inclusivo, mais regenerativo, mais equitativo? Para vocês terem uma ideia, hoje se estima que o gap
de capital necessário para financiar apenas a agenda dos ODS está entre 2,5 a 3 trilhões de dólares por ano. Em 10 anos, a gente está falando de 25 trilhões a 30 trilhões de dólares. Né? Agora, parece muito dinheiro, mas depende de como a gente compara. Comparado com o que é muito dinheiro? Né? Isso equivale a 1% dos ativos sob gestão no mundo. Aproximadamente 330, 350 trilhões de dólares. Equivale a 3% do PIB global, de aproximadamente 80 trilhões de dólares. Então, trazer essa perspectiva de quanto a gente precisaria de recursos versus o que temos de recursos é importante para se perguntar por que esses recursos não estão onde devem, financiando o que a gente precisa como sociedade e planeta. Né? A serviço de que está esse recurso? Por outro lado, a gente tem um contexto carregado desde 2008, 2012, dos governos globais empurrando a barriga com suas crises fiscais. Né? E agora, com a pandemia, isso está mais agravado ainda. E a filantropia sozinha não dá conta. Então, a constatação, né, como já foi falado aqui, é sem mobilizar esse capital privado, não vai haver nenhuma condição de financiar essa agenda. Então, é neste contexto que nasce essa temática. Né? Essa é a problematização. E de forma bem simples, gente, assim, o que é o blended? É você utilizar o capital filantrópico privado ou o capital público para que o capital comercial tradicional aterrize nas operações para financiar soluções de forma alavancada, né, a serviço dessa agenda que a gente está falando. Então, é uma forma de equalizar a perspectiva de risco, a perspectiva de retorno e a perspectiva de impacto dos diferentes atores sociais, públicos e privados. Então, a gente está falando de recurso de filantropia, de grant, a gente está falando de investimento em participação, de equity, a gente está falando de dívida, a gente também pode estar falando de incentivos fiscais ou de benefícios fiscais. Então, são as 4 naturezas diferentes de capital que podem estar sendo combinadas em prol de um mesmo objetivo, para convergindo para um mesmo objetivo. Né? E onde normalmente a gente vê a aplicação de blending? Né? Tem algumas dimensões que a gente pode falar. É um universo inesgotável, assim, mas para ser bem didático, acho que tem um aspecto territorial, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tem um aspecto setorial e um aspecto circunstancial. Então, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento, como induzir desenvolvimento multidimensional em territórios de periferia, né? É um eixo da agenda da ONU Habitat, por exemplo. Como é que você faz isso em grandes cidades? Tem toda uma estrutura de blended territorial aplicada ali. Por outro lado, se a gente está falando de multidimensional, a gente está falando de setores diferentes. Você está falando de habitação, você está falando de saúde, de educação, de saneamento, etc. Então, o olhar setorial de como estruturar a cadeia produtiva de forma que ela possa ser sustentável, né, e que ela possa alavancar o impacto que se pretende, também pode absorver estruturas blended. Né. Fomenta o ecossistema de startups de inovação necessários para alavancar soluções que também sejam sustentáveis. Né. E de forma mais circunstancial, a gente acabou de ver na pandemia muitas iniciativas na área de saúde e na área de crédito que tiveram embriões de um olhar de blended. Eu também vou falar mais adiante sobre isso. Agora, quando a gente pensa em como operar o blended, eu diria que dentro de toda a diversidade, a gente tem 3 pilares principais, que são os eixos que permitem diferentes tipos de combinações. Eu vou citar 3 aqui para vocês terem evidências mais práticas. Tem aqueles em que você entra numa operação de mercado de capital, por exemplo, assumindo o risco na frente. São os first loss, né? Modelos de subordinação. Eu vou ter que usar algumas palavras talvez mais técnicas aqui. Basicamente, para aqueles que não têm familiaridade com isso, é como se você recebesse uma pizza em casa e você assumisse que você vai ser responsável por 2 fatias dessa pizza, que vão acabar primeiro, vão ser as primeiras mordidas serão nelas no caso de uma inadimplência, por exemplo. Isso se chama subordinar em relação a uma cota sênior de uma operação.
Então, essas estruturas de subordinação são muito úteis para você alavancar capital que tem mais aversão a risco, né? Um exemplo bem clássico que existe aqui no Brasil, nós fomos um dos estruturadores, dos apoiadores desse modelo, foi o do programa Vivenda, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que foi uma emissão de uma debênture social, 40% com investimento de investidores filantrópicos e 60% no Itaú Private Bank. A TID Setúbal foi uma das investidoras, apoiou muito essa estrutura e tem uma referência importante nesse campo como pioneira na área também. Essa operação, ela traz um potencial, pela estrutura, pela arquitetura que ela foi desenvolvida, de alavancar 20 vezes o impacto de cada real filantrópico investido nela. 20 vezes. Então, para cada real é 20 vezes o volume de impacto potencial embutido pelo design que ela teve. A segunda estrutura é uma estrutura de garantia, né? É muito conhecida, nada de novidade nisso. É você ter, por exemplo, um fundo filantrópico garantidor de crédito para viabilizar o financiamento àqueles que não conseguem ter garantias para atingir a captação necessária. Então, recentemente, o exemplo que eu tenho mais fresco na memória foi o Covida, criado agora no contexto da pandemia, pelo Sistema B, pelo capitalismo consciente, pela TRE e pela Dínamo, e que traz um fundo filantrópico gerido pela Cital para viabilizar a captação com investidores institucionais e de varejo, pessoas físicas, para financiar o quê? Empresas pequenas, micro e médias, que consigam demonstrar impacto e que consigam demonstrar capacidade de crédito, mas tão frágeis por conta do contexto da pandemia. Essa operação foi para financiar só a folha de pagamento. Então, é um exemplo de uma estrutura blended nesse contexto de garantia. E a terceira é uma estrutura de assistência, e talvez essa seja muito relevante também, assistência técnica. Por quê? Porque a assistência técnica normalmente financia a construção das condições para você semear um bom projeto. Tecnologia, governança, conhecimento, consultorias, assim, a assistência, pesquisas. Então, você apoiar com assistência técnica é um pilar muito relevante de modelos blended. Por quê? Porque quando você empodera os projetos desse conhecimento, dessa tecnologia, você também reduz risco e você gera maior atratividade e atrai o capital tradicional, privado. Então, esses três modelos combinados ou isolados, eles normalmente estão embutidos nas estruturas blended, tá? E já finalizando, numa linguagem bem mais técnica assim, para vocês, mas eu acho legal compartilhar, a nossa visão aqui é que o blended ele é uma caixa de ferramenta, né, para você criar estratégias do que a gente chama de de-risking sistêmico, né? É uma gestão sistêmica de risco. Blended não diz respeito apenas a risco de crédito. Você tem risco de inovação, dá errado. Você tem risco de crédito, sim. Você tem risco regulatório. Você tem risco macroeconômico. Você tem risco de governança. Então, como que você olha de uma forma sistêmica para essas categorias de risco e cria soluções, arquiteturas que viabilizem a atratividade dos três tipos de capital: público, privado social e privado comercial, de forma a alavancar o impacto que esse capital convergindo vai conseguir gerar, né? Isso é exatamente, por exemplo, o que a gente faz na Dínamo, o que a gente faz no Blend Lab, com foco em desenvolvimento territorial urbano. Hoje a gente já está operando São Paulo, Ceará, início conversa no Rio. Então a gente tem todo um foco ali de resiliência territorial urbana e sanitária. Essas são as nossas prioridades. Eu acho que, vou encerrar aqui, já estou no fim do meu tempo, é só para dar o pano de fundo da riqueza dessa temática. Não, excelente, Marco. Eu acho que muito do que nós falamos no IDES a respeito do papel do próprio investimento social privado como aquele potencial de assumir riscos, eu acho que tem bastante a ver com a explicação que você fez. E, além disso, o investimento social privado como alavancador de outros recursos, eu acho que também é a grande fortaleza do Blended Finance. Mas a gente volta a falar logo na sequência a respeito desse assunto. Eu queria agora fazer uma perguntinha para a Flávia. Flávia, o Matos Filho Advogados tem trabalhado em alguns arranjos de modelo Blended Finance. Como você tem visto a disposição dos filantropos e investidores financeiros
para o direcionamento de recursos para esse instrumento? Nossa, desculpa, acho que vocês não escutaram, né? Agora tá vindo? Nossa. Bom, vamos lá, vou repetir tudo de novo. Primeiro, eu queria agradecer a Andrea, né, na sua pessoa, o convite do IDS para participar do Fórum de Filântropos e Investidores Sociais. Marco, é um prazer estar dividindo aqui essa sessão com você de um tema que é extremamente novo, né? Eu, como advogada, os temas novos são sempre desafio, porque eles nunca são do direito, na verdade, né? Eles sempre surgem mente. E a gente tem que acabar traduzindo tudo isso para o mundo do direito, né? Eu lembro, até falando desse tema, que alguns anos atrás a gente estava discutindo a vinda do tema de negócios de impacto para o Brasil. Como o tema se desenvolveu, pode até ser que ela não seja 100% nova, mas eu acho que essa roupagem de Blended Finance, sim, ela é muito inovadora, traz um outro ar, né? Ela traz essa característica de inovação, ela traz essa característica de que estamos unindo os capitais diversos por uma única causa, ou seja, para melhorar as questões socioambientais do nosso país e, eventualmente, do mundo como um todo, né? E, claro, do mundo como um todo e também do nosso país, Brasil. Então, buscar mecanismos para atrair capital, acho que isso nunca vai ser demais. Então, hoje em dia, a gente está aqui hoje para falar de Blended Finance, mas que eu acho que é uma discussão que tem muito a ver com o que a gente está falando de ESG hoje em dia. Também não é novo, ele surge da discussão sobre sustentabilidade que vem há muito tempo, mas ganhou uma roupa nova. Aqui também ganhou uma roupa nova, né? A gente precisa olhar para a governança desse recurso, a gente precisa olhar para a estruturação jurídica desses recursos. Então, como trazer, né, esse capital filantrópico, que passa a ser muito importante para fomentar negócios de impacto. Isso é uma coisa que a gente já vem falando faz tempo, né? Puxa vida, tem um momento que o negócio de impacto ele não consegue prosperar. Isso está lá nas pesquisas e tudo mais, em que ela precisaria, sim, de um financiamento filantrópico. Então, vem, né, essa discussão de Blended Finance para falar, não, isso é possível, olha só. E estruturalmente falando, olhando pelo lado do investidor, a gente consegue unir esse capital filantrópico exatamente para que dê sustentabilidade, para que esse investidor financeiro tenha esse apetite para se arriscar. Sob o ponto de vista jurídico, aqui no Brasil, a gente não vai ter nenhuma legislação que trate do assunto, né? Muito pelo contrário, a gente está muito distante disso. E se você me perguntar, né, a gente precisa de uma legislação para viabilizar isso? Eu diria que no primeiro momento não. Acho que a gente precisa experimentar estruturas de blended finance. O Marco colocou muito, né, claramente 2 exemplos que a gente não precisou de uma legislação nova para aplicar uma estrutura de blended finance. O que a gente precisou foi de criatividade, né, conhecimento técnico. Infelizmente, eu vi até a apresentação anterior, né, falando do quanto a gente está virando cada vez mais técnico para fazer filantropia. A gente vive num mundo que a gente precisa disso. Por um lado, eu compartilho da Beatriz, que é uma pena que a gente precise de toda essa técnica para fazer filantropia, mas, por outro lado, ainda bem que a gente tem toda essa técnica para atrair pessoas e atrair capital que não viriam para o mundo filantrópico e não investiriam recursos por falta de uma estrutura que dê segurança para que essas pessoas investam seus recursos. Então, assim, eu olho para as estruturas de blended que estão começando a vir por aí. No escritório a gente já fez alguns fundos
que olharam para essa questão de blended. A gente não faz isso sozinho, né? A minha área olha muito para os aspectos filantrópicos, então a gente trabalha muito junto com o nosso time de fundos e que hoje a gente trabalha super de uma maneira coletiva lá no escritório. A gente tem um modelo muito colaborativo e isso é ótimo, porque são várias cabeças pensando exatamente para criar novas estruturas. Como o Marco colocou, ele falou da debênture social, ele falou do fundo do Covida, que é muito interessante, é um fundo que está ali paralelo, que suporta a operação de sustentabilidade desses pequenos negócios na pandemia, e a importância desse fundo, né? Quem se coloca na frente para se arriscar, é esse capital que vai se arriscar inicialmente, que é esse capital filantrópico. Sob o ponto de vista jurídico aqui no Brasil, o que eu diria? A gente tem autoridades, principalmente autoridades fiscais, que têm uma visão muito restritiva da legislação tributária para as organizações sem fins lucrativos. Então, assim, dizer que isso a gente é 100% tranquilo sob o ponto de vista jurídico, não é. Mas eu acho que, por outro lado, se a gente também tem alguns riscos, a gente não consegue promover mudanças. Então, os primeiros modelos, né, de blended finance vão correr riscos maiores que os que vierem pela frente, como aconteceu com os primeiros negócios de impacto lá atrás. Então, são estruturas que vão ser talvez mais visadas num primeiro momento, mas depois a gente vai conseguir, acho que quando a gente monta a estrutura, tentar minimizar os riscos e demonstrar, né, para as nossas autoridades, como eu disse, principalmente as tributárias, fiscais, de que aquele negócio para em pé, de que a gente não está burlando nenhuma legislação e que o objetivo aqui é trazer mais recursos para impacto, para o social, para o socioambiental, na verdade, né? Não só para o social, mas trazer recursos para impacto. E isso é super importante, a gente precisa cada vez mais dessas estruturas inovadoras. Então, é nesse momento que a gente está. No Brasil, a gente começou a falar do tema exatamente o ano passado, quando o Marco trouxe a discussão até num seminário. Então, isso é tudo muito novo, a gente também está se adaptando para falar, isso é blended finance, isso não é, mas a gente já começa a pensar em estruturas no escritório que a gente começa a chamar de blended finance. E eu fico muito feliz, porque também eu ouvi a abertura do Janete, e eu achei muito bacana quando ele fala, né, que a gente precisa, que o brasileiro é um empreendedor nato, que tem esse calor produtivo, né, e que a gente precisa alavancar esse recurso. Então, a estrutura de blended finance, ela traz toda uma estrutura técnica que dá suporte financeiro, dá suporte jurídico, para que as pessoas consigam transformar, né, esse calor produtivo, vamos dizer assim, que a gente vê em vários ambientes no Brasil, para trazer recursos para a área socioambiental, que é isso que a gente precisa. Então, aqui, Andréia, eu não vou conseguir falar para você, a gente consegue aplicar a lei tal ou a lei Y, né, X, elas estão aí para a gente usar. Elas estão na legislação de mercado de capitais, elas estão na legislação típica para as organizações da sociedade civil, né, o chamado terceiro setor, elas estão ali na legislação tributária que impactam tanto organizações sem fins lucrativos como empresas lucrativas. A gente vai ter que fazer esse mix, a gente vai ter que, né, para estruturar um negócio que para em pé e que dê segurança para esses novos investidores entrarem no social e que para as organizações continuarem cumprindo o seu papel de um novo formato, né, que é esse formato que a gente está chamando aqui de blended finance. Então, assim, para começar, eu acho que seriam essas as minhas primeiras palavras. Obrigada, Flávia. Eu acho assim que quando eu ouço falar no blended finance, eu que vim do mercado financeiro, que me parecem muito familiares essas estruturas, né? E eu acho que o que você comentou a respeito de explicar para o investidor social o que é, para ele se engajar, eu acho que talvez não tenha nem tanta dificuldade, porque talvez o próprio investidor social já esteja habituado a ouvir
esse tipo de arranjo, mas num outro contexto, né? Num contexto de investimento financeiro puro. A gente está bombando de perguntas aqui, eu estou recebendo muitas questões. Eu tinha uma questão que eu particularmente queria muito perguntar uma para a Flávia e uma para o Marco, mas Marco, me conta o que você acha que são os principais desafios e as principais oportunidades para ampliação do modelo de blended finance aqui no país, porque eu acho que isso responde um pouco a pergunta até que a gente recebeu do Sorge a respeito de como ampliar o papel ou a atuação do próprio investimento financeiro na promoção de impacto social. Ok, obrigado. Olha, eu diria que o que não falta no Brasil são oportunidades para a gente alavancar impacto e para a gente utilizar modelos de blended para impulsionar essa alavancagem, né? A gente não pode olhar para o nosso país e falar que a gente tem carência de territórios com necessidades urgentes de desenvolvimento. A gente não pode olhar para o nosso país e falar de setores que precisam ser criados e impulsionados, né? Só quando a gente está falando de toda uma cadeia, por exemplo, mais regenerativa, isso significa criar setores, né? Você está falando de agroecologia, você está falando de agrofloresta, só para dar 2 exemplos bobos aqui, e tão significativos do ponto de vista do impacto que podem gerar, né? Não faltam problemas circunstanciais para serem resolvidos, e não falta dinheiro. Se a gente tem 350 trilhões de dólares no mundo e a gente precisa de 3 trilhões por ano, não falta dinheiro. Por que esse dinheiro não aterriza? Porque existe uma percepção de risco embutida e quem é o dono do recurso não está colocando o recurso nessa agenda. É fato, né? Então, ou a gente cria as esteiras que vão fazer esse capital fluir de forma adequada no volume adequado, ou a gente não vai capturar essas oportunidades, e essas oportunidades vão gerar essa dramaticidade, porque elas, na verdade, endereçam uma agenda de pautas reais, né? De pautas de necessidades que são muito reais. Eu acho que a palavra mais, talvez, estruturante aqui seja essa migração para uma outra economia, uma economia, uma sociedade de causas, né? E não é uma economia de produto, não é uma economia de serviço, são causas que estão por trás, e causas precisam ter integridade, coerência e consistência. O blended é só uma ferramenta para fazer isso acontecer, né? A gente pode ver a oportunidade das novas gerações que estão vindo com essa cabeça cada vez mais forte, conectadas, né? A transferência de recursos de herdeiros que vão acontecer nos próximos anos e vem com uma mudança de liderança e de tomada de decisão. Então, são tendências favoráveis. A questão é a velocidade que a gente precisa imprimir ao ritmo dessas mudanças. E aí dialoga com a questão dos desafios que você me pergunta, né? Eu acho que tem uma matriz de desafios aqui. Tem uma matriz que é o conhecimento. São as pessoas conhecerem que existem soluções para viabilizar e destravar esse capital. Então, um evento como esse, que destrava esse conhecimento e dá visibilidade, já endereça um pouco isso. Tem um outro desafio importante, que é cultural. Colocar um filantropo, um officer de um private banking, um empreendedor e o governo sentado na mesma mesa e fazer todo mundo falar a mesma língua, gente, vocês sabem melhor do que eu que não é nada trivial. E por isso que eu falo que o blend é muito mais cultural do que financeiro. Finança é ferramenta, cultura é mindset, né? Cultura significa visão de mundo. Então a gente precisa aprender a convergir e trabalhar junto. Tem um desafio técnico, conhecer as ferramentas. Não é todo mundo que precisa, mas a gente precisa de mais gente que conheça as ferramentas. Tem um desafio regulatório, como a Flávia bem colocou, né? E a gente precisa, toda inovação sempre tem isso. E para finalizar, acho que tem 2 desafios que estão sendo endereçados, que é gerar evidência, porque evidências convertem aqueles que ou têm desesperança ou não acreditam, e ter uma governança adequada para gerenciar tudo isso, né? Acho que esses são os principais desafios. E eu vejo na filantropia o principal alicerce e alavanca de transformação para gerar essas evidências. A gente precisa trazer isso. E eu vou finalizar, desculpe, eu talvez esteja me estendendo, com um exemplo prático. Eu não sei exatamente qual é o volume que gira de filantropia, mas se a gente estiver falando no Brasil de 7 bilhões, por exemplo, 5 a 7 bilhões no pré-pandemia, imaginem se 20% desse recurso está em estruturas blended,
E é natural você falar de uma alavancagem que seja de 5, 6, 7 vezes num padrão típico. A gente está falando de, com 1,5 bi, destravar 10 bi, 12 bi de investimento em impacto. Isso seria transformacional do Brasil, para você ver o poder que isso tem de mobilização e de convergência. Então, eu acho que, sinceramente, não falta oportunidade para a gente, falta a gente destravar a nossa cabeça e aprender a trabalhar junto, alinhado no mesmo propósito. Isso é uma construção de um novo jeito de fazer. Obrigada, Marco. Em relação a esse ponto que você falou de conhecer mais, de ampliar mais o conhecimento das pessoas a respeito, eu já trago uma pergunta para a Flávia, que vem da Sabrina Chapo, da VEG. Quais são as principais diferenças entre Blended Finance e Match Funding? E aí o Fábio Deboni, acho que complementando também essa pergunta, onde o Blended cabe e onde não cabe? Bom, vamos lá. A diferença, o que eu diria de Blended Finance para Match Funding, quando você tem o Match Funding, você põe alguém coloca um pedaço e um outro alguém coloca um pedaço para uma iniciativa que é comum dessas duas pessoas. Então, eu ponho 50, o combinado para dar o match de 100, que precisa chegar ali na ponta, você dá mais 50 e a gente junta, faz o match desse recurso e ele chega lá na ponta. O blended, como a gente está falando agora, é essa mistura, né? Esse blend, que vai ter recurso que é filantrópico, eventualmente junto com o recurso, como o Marco falou, sentar as 4 pessoas, né? O filântropo, o poder público, o investidor. Quem que era o quarto, Marco? Agora esqueci. Quer dizer, todo mundo nessa mesa. Então, você vai blend, você vai misturar todo mundo, você vai misturar a iniciativa, você vai misturar o capital para chegar na ponta. Claro, faltou o empreendedor social na minha fala, para chegar o recurso ali, no empreendedor social. Então, você vai ter o recurso público, que pode vir via fomento, um banco de fomento, você vai ter o recurso filantrópico, que é aquele capital que a gente não pede o retorno, ele pode até vir o retorno pelo modelo de estrutura ali que for fazer do Blended Finance, mas ele não é um pré-requisito. Quando você doa, seja parte do pressuposto que você está abrindo mão do seu capital para algo maior. E você tem o do investidor, que não está doando, não. Ele está efetivamente investindo em algo que foi estruturado e que, por algum motivo, alguém ali, ou o banco de fomento, ou o dinheiro de filantropia, está sustentando um pouco esse risco que ele vai assumir, minimizando esse risco para ele, para que ele consiga recuperar esse investimento. Então, essas eu acho que seriam a diferença entre match funding e blended finance. E o que eu conheço de match funding são todas estruturas muito filantrópicas mesmo, né, de doação de recursos. Eu nunca trabalhei no modelo de match funding que estivesse colocando 2 investimentos de impacto para realizar algo que fosse comum. Até pensando agora, eu acho que até daria para fazer, mas particularmente nunca trabalhei nisso. E aí, qual que era a outra pergunta, Andréia? Desculpa. Que era do Fábio. Onde o Blended Finance cabe e onde não cabe? O Fábio Deboni que perguntou. Cabe. Como tudo que é muito novo, é muito difícil a gente ainda falar onde cabe e onde não cabe. Eu acho que assim, daria para a gente pensar que ele cabe muito para alavancar negócio de impacto. Está cortando um pouquinho. Tudo que a gente para chegar no alavancar o impacto, onde a gente precisa atrair capitais de diferentes origens para alavancar esse impacto. Aí eu acho que a gente tem um mundo de oportunidades. Acho que é muito cedo ainda para a gente dizer aqui não cabe. Acho que é mais fácil a gente dizer vamos pensar onde cabe, porque são estruturas ainda muito novas, para trabalhar muito e desenvolver muito. Para talvez daqui a uns anos a gente fale assim, talvez eu volte, Fábio, com essa resposta daqui a uns 10 anos para você e fale, olha, aqui não cabe. A gente tem várias situações
para saber aonde cabe. Está cortando bastante, Flávia. Eu vou passar para mais uma pergunta para o Marco, que vem da Marília César, do Valor Econômico. A gente tem uma ideia de quantas operações de Blended Finance já foram feitas até agora no Brasil e sabemos quanto esse instrumento movimenta ou já movimentou? E se você poderia dar mais exemplos de estruturas viabilizadas com esse modelo. Ok, obrigado. Eu não vou me conter, eu vou ter que responder o Fábio. Assim, só me dá 2 minutinhos. Eu acho que tem um recorte importante que não cabe estruturas de blended, que é aquilo que não pode vir a se tornar um modelo sustentável no futuro do ponto de vista financeiro, dificilmente vai ter condições de incorporar uma solução blended. E existem populações muito vulneráveis que não vão conseguir ser incorporadas no modelo de negócios. Então, eu diria que, de forma simples, aí tem uma fronteira importante. Onde existe enorme vulnerabilidade e onde não há nenhuma condição de se gerar um modelo de negócio sustentável no futuro, o modelo blended não vai funcionar numa visão mais restrita. Assim, né? A gente poderia passar um dia discutindo isso, como a Flávia falou, mas eu trago isso como uma ponderação aqui. Olha, é muito novo no Brasil, como eu disse, a Flávia também trouxe isso, nasceu em 2015, nós estamos aqui no 5º ano, então o Brasil ainda teve poucas, eu nem conheço todas, mas eu diria que nós não tivemos mais do que 10 operações blended no Brasil, no conceito restrito de blended, né? E aí, um cuidado, né? Assim como a ASG, assim como o blended, todas essas inovações, a gente tem que ter muito cuidado, porque muita gente também diz assim, estou fazendo, mas quando você vai ver, exatamente não é, né? Então tem que discernir o que é real e o que não é real. Então é algo bem novo no Brasil. Opa, desculpa, gente. E por outro lado, no mundo, aí eu tenho mais dados, né? A gente já se aproxima o último dado que eu tenho, de aproximadamente 500 bilhões, se eu não me engano, mobilizados, entre 400 e 500 bilhões mobilizados no mundo em diferentes praças, né? E os diversos atores, gente. Estou falando de novo, atores públicos, bancos e agências de desenvolvimento, institutos e fundações familiares ou corporativas, estamos falando de family offices, estamos falando de bancos comerciais de grande porte. Então, tem uma diversidade de atores na mesa muito grande, né? E para dar exemplos de estruturas, né, você pode ter estruturas a mercado, como eu falei, com estruturas subordinadas, né, cotas subordinadas de operações de títulos que vão a mercado, versus cotas sêniores, né? Você pode ter estruturas de garantia, mobilizando diferentes formas de colaterais. Cortou? Está me ouvindo? Não? Eu não estou te ouvindo. Estou fazendo nada. Agora foi normal. Eu estava dando exemplo das estruturas. Então, as estruturas, a gente tem cotas subordinadas que podem estar embarcadas em títulos que são levados a mercado para financiar habitação, para financiar agricultura, para financiar inovação, para financiar diversos setores que podem, saneamento, que podem se beneficiar desse tipo de estrutura. A gente tem as garantias, como eu já falei, né? E aí tem diferentes formas de compor garantias para garantir, para dar colateral em estruturas de crédito. E a que eu gosto muito, eu acho que tem um espaço enorme. Um exemplo que eu finalizo aqui, recentemente a gente apoiou o desenvolvimento com o Instituto Intercement e com o Vivenda de uma estrutura para levar as reformas para os territórios de operação onde o Intercement atua, de forma a beneficiar os colaboradores e, na sequência, a comunidade local. Isso só foi possível por conta de um mix de assistência técnica, de estruturas de garantias e da estrutura da debenture montada para o Vivenda. Então, mixa as 3 possibilidades que eu disse. Assim, é uma caixinha de Lego, gente, é uma caixinha de brinquedo.
que dá para fazer muita coisa com criatividade, com inovação e com disposição de convergência. Obrigada, Marco. Flávia, me conta um pouquinho, enquanto a gente está recebendo as outras perguntas aqui que eu estou acompanhando pelo chat, conta um pouquinho como é que funciona, qual que é a atuação do Instituto Matos Filho e qual que é o modelo de financiamento que vocês adotaram no Instituto. Bom, o Instituto Matos Filho, ele atua basicamente em 3 frentes muito diversas, né? Então, é o apoio à educação, porque a gente dá bolsas de estudos para jovens acessarem o ensino jurídico, jovens vulneráveis. O segundo é apoiar iniciativas de advocacia pro bono, né, de acesso à justiça, na verdade, não de advocacia pro bono, mas de acesso à justiça. E a terceira delas é promover o conhecimento jurídico em larga escala, né, de uma maneira a traduzir esse conhecimento jurídico, que a gente tem um parceiro para isso, que é o Politize, que atua com a gente, que faz os vídeos e os podcasts e traduz aí todo o juridiquês para as pessoas. Hoje, o nosso programa em relação a isso se chama Artigo 5º, que a gente está falando sobre todos os incisos do Artigo 5º. A gente tem um mecanismo de financiamento que é muito interessante. Não sei dizer, acho que ele não é um blended finance, mas assim, ele já usa estruturas de mercado. Na verdade, todos os sócios do escritório Matos Filho são associados do Instituto e dão suas contribuições sobre a forma de doação, mas o Instituto, ele tem um fundo. Na verdade, o fundo não é do Instituto. É um fundo para entrar, em que a gente colocou o que a gente queria em termos de recursos, uns colocaram mais, outros menos, e a gente, na verdade, abre mão de um pedaço da rentabilidade desse fundo, né, que, se eu não me engano, acho que a gente abre mão de 20% da rentabilidade do fundo. Então, ele é uma terceira, e ele é um fundo excelente. Eu coloquei dinheiro no fundo, ele sempre rende bem mais que o CDI, e no final do ano, 20% de tudo que foi rentabilizado nesse fundo para todo mundo, ele vai para o Instituto Matos Filho e é aplicado nos projetos do Instituto. Então, um dos projetos é esse que a gente faz com o Politize, que é o Artigo 5º, um outro chama Desafio de Acesso à Justiça, em que a gente premia iniciativas A Flávia está cortando novamente. Ela estava cortando novamente. A gente recebeu aqui o recado de que estamos quase no finalzinho da nossa mesa. Chegaram muitas perguntas super interessantes, mas eu queria, na verdade, fazer uma última pergunta e já pedir para o Marco fazer um encerramento, as últimas colocações dele. A pergunta veio da Greta, Latin Impacto. Apesar dos desafios mencionados, acredito que iniciativas de Blended Finance estão ganhando espaço e provando seu potencial de impacto. Vocês também são positivos? Que perspectivas enxergam? Então, se você puder, Marco, responder e já fazer suas últimas considerações, eu agradeço. Particularmente, absolutamente positivo. Eu diria que a tendência é crescente. Sinceramente, dado o volume de capital necessário a ser mobilizado, eu acredito que a gente está sendo empurrado tanto por uma transformação pelo lado da necessidade, quanto da oportunidade. Então, as duas convergindo é o melhor dos mundos, né? Então, eu sou absolutamente positivo em relação a essa agenda e a essas estruturas como alavancadoras de impacto pela mobilização de capital. Eu acho muito importante ficar muito claro que não é uma discussão de
é blended ou filantropia. Na verdade, é filantropia e blended. É blended com filantropia, filantropia com blended, né? Ou a gente vai aprender rapidamente a convergir essa forma de trabalhar e de alocar recursos sociais, públicos e privados em prol desse futuro que a gente quer construir de forma comum, ou, sinceramente, não vai fazer sentido. A gente vai ser atropelado pelas pandemias da vida, né? Então, para mim, o recado final é: o blend não é finance, o blend é cultural, o blend é social, o blend é existencial, o blend é de convergência de interesse da espécie e do planeta. Nossa, que inspirador, Marco. Eu acho que cada vez mais a gente pensar nessa necessidade do blend ser mais amplificado na nossa sociedade, no nosso planeta, realmente é muito inspirador. Flávio, eu estava comentando que agora a gente já está no finalzinho da sessão. Queria fazer uma última pergunta para você e já pedir que você emende essa última pergunta com as suas considerações finais. Na sessão anterior a gente falou, ou nas 2 sessões anteriores, foi falado sobre os fundos patrimoniais, que é um tema que a gente no IDES tem muito carinho e tem atuado bastante fortemente na estruturação de diversos fundos patrimoniais. E sempre se fala muito no direcionamento, na destinação dos rendimentos do fundo patrimonial para estruturas de investimento de impacto, etc. Eu, particularmente, acredito no potencial de uma política de investimento do fundo patrimonial em que não só os rendimentos gerados, mas também o principal seja aplicado para ser rentabilizado também em negócios voltados à geração de impacto. Você acha que, no caso dos fundos patrimoniais, a estrutura de blended finance pode ser uma alternativa para o investimento, vamos dizer, financeiro do fundo patrimonial, não só a destinação dos recursos filantrópicos? Eu acredito que sim. Acredito plenamente, na verdade. A gente tem até um caso no escritório que a gente tem esse mix no fundo patrimonial. Não é o fundo pela lei 13.800, ainda é um fundo anterior, e que a gente discutiu muito isso, e a gente tomou uma decisão ali de que 10% do patrimônio do fundo poderia ser aplicado em negócios de impacto, porque isso não iria trazer um prejuízo ou um risco maior para o patrimônio do fundo como um todo. É até 10%, na verdade, não é um valor fixo de 10%. Então, ao tomar essa decisão, a gente não coloca em risco o patrimônio, não colocou em risco o patrimônio, não colocou em risco a rentabilidade do fundo, e a gente está olhando para impacto literalmente. Então, e as organizações, as empresas, né, os negócios de impacto que fazem parte do portfólio, são negócios de impacto que estão diretamente relacionados à causa dessa organização. Então, é muito bacana. Então, é um ganha-ganha o tempo inteiro, né? Então, eu acho que super dá para fazer. Claro, precisa estar bem estruturadinho, mas super dá para fazer. E até voltando, terminando aqui também rapidamente, respondendo à pergunta, né, do Sorge, sim, eu acho que negócios de impacto ajudam, sim, o desenvolvimento socioambiental. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. Eu sou super fã de negócios de impacto. Eu acho que, sim, são estruturas jurídicas lucrativas e que mudam o mindset das pessoas. Então, acho que, sim, a gente tem que investir, sim, em negócios de impacto. Aí eu falo como Flávia, pessoa física, que convenci meu marido, que trabalha em banco há mais de 20 anos, a que a gente tinha que pegar um pedaço do nosso dinheiro e fazer o bem com o nosso dinheiro, porque não adianta só a gente falar e não fazer bem com isso. Então, acho que é uma mudança, como diz o Marco, é uma mudança de mindset. A gente tem que acreditar que se a gente fizer o bem em tudo na nossa vida, né, no nosso dia a dia como um todo, inclusive onde a gente coloca os nossos recursos financeiros, a gente vai conseguir transformar não só o nosso país, como a nossa sociedade. Eu olho para os nossos filhos, eles são 1000 vezes melhores do que eu, eles têm muito mais consciência social do que eu tinha na idade deles. Eu espero que a gente consiga
fazer com que a sociedade evolua nesse sentido, que as pessoas tenham cada vez mais essa consciência social e que essa consciência social mova essas pessoas para que a gente tenha um mundo melhor. E eu acho que a gente tem aqui todas essas estruturas que são fantásticas, estruturas 100% filantrópicas, estruturas blended, estruturas de negócios de impacto que estão à nossa frente para possibilitar que a gente invista recursos, ou que a gente doe recursos, ou que a gente faça um mix, né, com origens diferentes de recursos para a gente ter um mundo melhor, para a gente ter uma sociedade melhor. Né? Como a gente diz no Instituto Matos Filho, uma sociedade livre, democrática. É isso que a gente tem que buscar. Mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram, e especialmente Flávia e Marco. Eu acho que essa última fala foi muito positiva e bastante inspiradora e comovente. Eu sou uma pessoa que me sensibilizo bastante pela questão, obviamente, do investimento social, em todas as suas formas, em todos os seus diâmetros, enfim. Acho que a gente precisa mais de inspiração para poder realmente, e alternativas para poder realmente participar cada vez mais, e é isso que a gente está buscando nessa sociedade, e por meio de instrumentos como o Blended Finance. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou encerrar agora essa mesa, então agradeço mais uma vez a audiência virtual, espero poder voltar a encontrá-los pessoalmente em breve. Obrigada, Flávia e Marco, mais uma vez. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.